Paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, glórias a Deus. Abra uma palavra de Deus em Mateus capítulo 11. Vou estar falando sobre algo referente à pregação de domingo, que o Senhor me levou a fazer e eu tinha preparado outra ideia. Mateus capítulo 11, versículo 20, diz assim: Então começou a ele lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, e serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivesse tido feito os prodígios em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém? Irmãos, no domingo eu estava falando sobre Lucas, aonde o demoniado de Cafarnaum, chegou Jesus lá e o libertou. Aquelas legiões entraram nos porcos e os porcos caíram dentro do precipício e morreram todos afogados. A cidade saiu para ver o que tinha acontecido por conta da pregação daquele endemoniado que deixou de ser endemoniado e passou a ser liberto. Ele começou a anunciar porque ele queria seguir Jesus. E Jesus falou assim: não me siga, vai e anuncias o que aconteceu com você. E ele foi lá e fez. Aí a multidão saiu, voltou, falou o que aconteceu. Aquele homem expulsou os demônios que estavam daquela pessoa, entrou nos porcos, se precipitaram, caíram dentro do mar e morreram afogados. As pessoas viram aquilo ali, eles temeram, mas não para dar glória a Deus, temeu do que poderia ter acontecido, segundo a interpretação que Deus me faz entender. E chegou um momento que eles falaram: não queremos o Senhor aqui, por favor se retire. Aqui nós vemos o quê? Que existe o poder, mas o que o poder tem que gerar em nós? A Bíblia diz que Jesus falando: é necessário que haja sinais, prodígios e maravilhas, para que eles venham a crer. Agora, nós acabamos de ler que nessas cidades operou-se a maioria dos milagres, mas não houve a conversão, não houve a levada ao arrependimento. Contextualizando isso para os nossos dias atuais, 2024, mês de julho, dia 2, hoje, quando se prega a palavra de Deus, se prega através do quê? Do nome de Jesus, ou pela graça atuante. A graça, ela é um poder de capacitação naquilo que o homem não tem condições de fazer. Por isso que Jesus Cristo veio, por isso que Jesus Cristo subiu, mas por isso que Jesus Cristo também está conosco. A onipresença de Deus, a onipresença de Cristo, a onipresença do Espírito Santo faz com que eles atuem aqui, lá em cima, dentro de nós. Nos 3 pontos da pessoa de olhar: como pode estar dentro de mim, estar aqui comigo e também estar ao mesmo tempo no céu. Esse é Jesus Cristo, esse é Deus, esse é o Espírito Santo. Mas voltando, eu me prendi falando sobre 4 cidades impenitentes. Aí, através de uma boa conversa que eu tive essa madrugada com algumas irmãs, e eu fiquei falando assim: da onde que foi que eu arranquei essa 4ª cidade? Eu ainda pensei que era a 4ª cidade da Trindade, né? Olha eu, né? Você vê, ser humano, ele erra.
Ser humano se confunde, eu me confundi. E eu olhei assim e falei assim, olha só, mano, como é bom a gente conversar dentro da Bíblia, dentro da palavra. Vai haver algumas discordâncias, claro que vai, porque em algum ponto da palavra ela me atrai mais. Em outro ponto da palavra você é atraído mais. Tem pontos que você tem experiências que você gosta mais. Você gosta de toda a palavra, glória a Deus. Agora, se você gosta só de alguns pontos e defende esses pontos e exclui as outras passagens, aí tomem cuidado, porque era exatamente isso que a religiosidade faz. Ela defende só aquilo que ela quer. E Jesus Cristo, ele defendeu aquilo que Deus queria, que era o amor, e que é o amor, que é concluir o plano. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele amou o mundo de tal maneira que abraçou ser enviado para morrer por cada um de nós, para salvar o homem pecador, para salvar toda a criação. E ele salvou, glória a Deus. Mas voltando aqui, eu estava lá pensando, meu Deus, não é que eu falei dessa quarta cidade que não se converteu, quarta cidade que não quis. Aí conversando com a irmã agora há pouco, ela me refrescou a memória, porque eu gostaria tanto de ter pregado sobre os 4 amigos que trouxe aquele paralítico. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas a pregação não ia. A pregação ficava na cidade de Corazim, na cidade de Cafarnaum, na cidade de Betsaida, ficava o tempo todo ali. E eu tentando me desvilenciar e ir para lá, mas eu não conseguia. Eu me esforcei para ir para o ponto que eu gostaria de ter pregado. Aí Deus mostrou para nós, é nós, todos nós, que nós estamos experimentando o tempo da graça, o derramamento de poder, a qual é mencionado no livro de Joel. Meu Deus, por que hoje as pessoas não podem aceitar que toda lei é boa, perfeita e agradável? Não existe mal. O mal é o homem, não é a lei, não é a palavra de Deus que é o mal. O Pentateuco, a lei de Moisés, ela nunca foi mal. Ela foi boa. Maldito é o homem, perverso é o homem. A Bíblia explica, a lei explica que no homem opera a maleficência. É isso que opera a maldade, a malícia, a ruindade opera no ser humano. Não é na palavra, não é na lei, não é nos preceitos, não é no mandamento. Jesus estabeleceu um novo mandamento: amará a Deus sobre todas as coisas, está no Velho Testamento. E o próximo como a ti mesmo, também está no Velho Testamento. Que novo mandamento que ele deu? A diferença é que agora nós temos uma nova ferramenta, que ela é incomparável, que se chama graça. O que é graça? É o favor imerecido que Deus capacita o homem a vencer todos os dias, fazendo obras aperfeiçoadas em Jesus, através do sangue dele, para que a nossa fé venha estar em união com aquilo que nós produzirmos, porque a lei opera em nós para nos mostrar o que estamos fazendo de errado. Mas sem a lei, nós também não saberemos o que é certo e o que é errado. Ah, pastor, o senhor falou uma bobagem. Irmãos, para pensar. Se o Espírito Santo, e Jesus disse que é Ele que avivaria a nossa mente para que nós pudéssemos pregar. O Espírito Santo vai avivar o quê? O que o Espírito Santo vai trazer à memória do quê? Vamos lá, pela Bíblia. Pedro, junto com os discípulos e apóstolos, estavam lá dentro do cenáculo. Ele mesmo disse: irmãos, era necessário, como está escrito no livro de Isaías. Leia. Pronto. Ele começou a recitar o livro de Isaías, falando: o cordeiro tinha que padecer, como está escrito. É notório. Paulo fala a mesma coisa.
Olha como está escrito, o cordeiro sofreria. Ele estava recitando uma lei. E Paulo fala em Romanos, para os próprios judeus que moravam em Roma: por acaso a lei é maldita? Por acaso a lei é ruim? Por acaso a lei é desagradável? De maneira nenhuma. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Pronto, irmãos. Tem que olhar com os olhos de Cristo, que a lei, ela não tem poder. Só a lei, só a palavra não tem o poder que a Bíblia, que Jesus nos ensina. Precisa do que? Do poder da palavra, mais o poder do Espírito Santo, com o poder do sangue de Jesus e o poder do amor de Deus. Aí vai dar certo. É através das Escrituras que nós conheceremos quem é a verdadeira verdade. A verdade é Jesus Cristo. Quem é o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna? É Jesus Cristo. A Bíblia diz: conhecereis, examinais as Escrituras, porque delas testificam quem eu sou. Jesus que está falando dele mesmo. Para nós reconhecermos quem é Jesus, precisamos ler, mas precisamos reconhecer aquilo que nós estamos lendo com a ajuda ou por intermédio do Espírito Santo. Então, foque-se. Olhe, meu Deus, preciso aprender da palavra. Precisamos. A irmã falou assim para mim: eu tenho que aprender mesmo. O pastor não precisa. Mas assim, quem disse que não? Aonde que eu não preciso? Eu achei tão engraçado ela falar. E eu estava vendo, assim, todos nós precisamos. Não é porque eu estou anunciando para vocês que eu sou melhor que vocês. A Bíblia diz que todos carecem do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo. Precisamos de estar cheios do Espírito Santo, de dar frutos para o Espírito Santo. Precisamos perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso anunciar o perdão. Deus abençoe você. Perdoado está você. Se você um dia fez algum mal para mim, se eu fiz algum mal para você, me perdoe em nome de Jesus. E tem que prosseguir e ir adiante do alvo que se chama Jesus Cristo. A Bíblia tem que ser pregada em nome de Jesus. Falar das benfeitorias de Jesus. É através do nome de Jesus que nós convenceremos o homem dos caminhos tortuosos e pecaminosos. O meu nome, Ricardo, fala de mim, mas o nome de Jesus fala do universo, de toda a criação, de toda a plenitude, de todo o amor, de todo o perdão, das transgressões que o homem fez. Aí entra o nome de Jesus Cristo e tira toda a transgressão e coloca lá toda a purificação. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo o nome. E não existe um nome maior que esse. Quem foi que constituiu? O Deus Pai. Ele é o único. Mas ele já era desde o princípio, mas com uma notoriedade agora totalmente diferente. Aprove a Deus querer e colocar a excelência naquilo que o seu próprio Filho fez. Deus é justiça. Ele jamais puxaria o saco de Jesus Cristo se Jesus não tivesse feito nada, porque Deus, ele é perfeitíssimo em tudo que ele faz, e ele pode fazer muito mais, tudo através do nome de Jesus. A Bíblia diz: pedireis qualquer coisa em meu nome, qualquer coisa que esteja dentro da justiça reta e santa do que a palavra ensina. Então busque isso, que Deus vai te abençoar. Não é eu que estou falando que Deus vai te abençoar. A palavra de Deus diz que se ouvirdes a voz do Senhor, você comerá o melhor desta terra. Mas que terra é esta? Essa terra mundana que nós estamos vendo? Não, a terra a qual Deus colocará diante dos teus olhos, a nova Jerusalém, a terra santa, aonde você encontrará toda a plenitude da vida, que se resume a uma única palavra: Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus e que a graça do Senhor venha estar sobre você. Glória a Deus.